já falou, vamos falar um pouco hoje sobre uma introdução, né, sobre modelagem docking molecular aplicada ao estudo do novo coronavírus, no MEDEN. Essa parte de modelagem e de docking está dentro de uma grande área da bioinformática chamada de bioinformática estrutural, que trata da análise e predição de estruturas tridimensionais de macromoléculas biológicas e suas interações a nível molecular, ou até a nível atômico, já que a resolução e o poder computacional permite que a gente observe essas interações a nível atômico. Para que a gente entenda a estrutura de uma proteína e como um modelo é gerado, a gente tem que entender como a estrutura da proteína é formada. Para isso, a gente tem que cada proteína possui um componente básico. A proteína é um polímero de aminoácidos. E existem 20 aminoácidos essenciais, 20 aminoácidos básicos em todos os organismos, e esses aminoácidos são formados por 3 grupos principais, que é um hidrogênio, uma amina e um ácido carboxílico. A amina e o ácido carboxílico são os responsáveis por dar nome a esse grupo de moléculas, que são os aminoácidos. E tem um grupo R, ou grupo lateral, que é variável entre todos esses aminoácidos. O grupo R é responsável por dar características próprias para cada aminoácido e permite que eles sejam classificados em grupos. Por exemplo, grupos polares, grupos apolares, grupos hidrofílicos, hidrofóbicos. Isso vai depender da composição e do tamanho do grupo R. Os aminoácidos, eles se unem através de ligações peptídicas, que é uma ligação forte, e a sequência de aminoácidos de uma proteína, apenas a sequência, é chamada de estrutura primária. Uma vez que ocorre interações próximas, de aminoácidos próximos, são formados padrões recorrentes de estruturas. Esses padrões são as alfa-hélices e as fita-betas, que são os padrões recorrentes encontrados em toda a natureza. Uma vez que esses padrões recorrentes começam a se dobrar e fazer interações com aminoácidos mais distantes da cadeia, da sequência de aminoácidos, eles formam uma estrutura terciária. Algumas proteínas, essa é a estrutura final, ela já está na forma nativa na estrutura terciária. Outras não, outras precisam se unir com outras cadeias, formar dímeros, tetrâmeros, ou até com moléculas não proteicas, para formar uma estrutura quaternária. E aí sim a estrutura quaternária vai ser a estrutura nativa da proteína. A estrutura quaternária da proteína ela é mantida por interações fracas. As interações fracas elas são numerosas, mas como o nome diz, elas são fracas. As ligações de hidrogênio, as interações de Van der Waals e as interações hidrofóbicas são as principais forças que mantêm a estrutura de uma proteína na sua conformação nativa. Por exemplo, as interações hidrofóbicas fazem com que formem um core hidrofóbico no interior da proteína, da maioria das proteínas. Isso é muito importante para a manutenção da estrutura. E as interações fracas são importantes porque a proteína não vai ficar estática. A proteína ela interage com o meio e com outras moléculas. Então, ela precisa de uma certa mobilidade que é garantida pelas interações fracas. Os principais métodos para a obtenção de estruturas de proteínas são esses 3. A ressonância magnética nuclear, a criomicroscopia eletrônica, criomicroscopia eletrônica de varredura e a cristalografia de raio-x. A ressonância magnética ela é feita em meio líquido. Ela é voltada mais para proteínas pequenas. A cryo-EM é uma técnica nova. Das 3, ela é a mais recente e ela permite uma visualização de complexos proteicos e até de capsídeo viral completo. Ela tem uma alta resolução para grandes moléculas, porém ela é cara e ela não está disponível em todos os laboratórios, não é de fácil acesso. E a cristalografia de raio-x é a mais antiga das técnicas e boa parte das moléculas resolvidas foram resolvidas por cristalografia de raio-x. Ela consegue abranger o máximo de proteínas, entre pequenas e grande, ela está no meio termo das 2 técnicas. A cristalografia de proteína, como eu já falei, ela é a mais utilizada. E como que é feito?
Inicialmente, é necessário que se tenha um cristal das proteínas. Diferente da ressonância magnética, que é em solução, essa daqui, as proteínas são cristalizadas. As proteínas cristalizadas vão passar por um raio-x vai passar pelo cristal de proteínas, e a difração desses raios-x vai ser detectada. Essa detecção vai ser analisada no computador, onde vai se observar a nuvem de elétrons. E a partir da nuvem de elétrons é formada a estrutura da proteína. O problema dessa técnica é que nem toda proteína pode ser cristalizada. As condições de cristalização são diferentes. Elas são intrínsecas para cada proteína. Então, isso pode levar muito tempo, pode ser custoso. Uma vez que as proteínas são resolvidas por qualquer uma dessas 3 técnicas, elas são depositadas no PDB, que é o principal repositório para estrutura de proteína resolvida experimentalmente. Nesse banco, você vai obter informação das estruturas, as próprias estruturas de proteínas, informações sobre a família, sobre o domínio e os ligantes que já se tem registro que interagem com essas proteínas. As proteínas elas são armazenadas num arquivo de texto simples, como esse que está aqui do lado. Um arquivo de texto simples que contém as coordenadas atômicas, as características químicas e bioquímicas e as características estruturais. No cabeçalho desse arquivo são dadas várias informações que os autores acham relevantes sobre o método, sobre como a estrutura foi resolvida. E mais abaixo encontra-se a descrição de cada átomo da proteína para cada aminoácido. E aqui no meio a gente tem as coordenadas no eixo X, Y e Z, que vão possibilitar a visualização dessa estrutura em programas. Existem programas como o Quimera e o PyMol que permitem a visualização da estrutura de proteínas, e isso vai ser possível através dessas coordenadas que estão contidas no arquivo PDB. Uma definição sobre modelagem molecular é que a modelagem molecular vai ser qualquer coisa que exija o uso de um computador para pintar, descrever ou avaliar qualquer aspecto das propriedades da estrutura de uma molécula. Porém, uma definição mais recente diz que modelagem molecular é a ciência de representar estruturas moleculares numericamente e simular o seu comportamento com as equações da física quântica e clássica. Essa segunda definição mais atual, ela está mais relacionada com o que a gente tem hoje. Ela está mais voltada para o que a gente sabe hoje sobre modelagem molecular, porque como no arquivo PDB que eu mostrei, os átomos são apresentados de uma forma numérica. A posição dos átomos é apresentada de uma forma numérica. E a partir disso a gente consegue desenvolver outros estudos, como a dinâmica molecular, utilizando princípios da física quântica ou da física clássica. Dentro do campo da biologia computacional, você tem a química e a biologia computacional utilizando boa parte das mesmas ferramentas, para gerar estruturas de forma automática, para criar repositórios, bancos de dados das estruturas tridimensionais, construção de modelos de proteínas, docagem de ligantes de proteínas. Também é possível a gente, como eu já falei, observar a nível atômico a geometria da estrutura em questão, as energias de ligação, energia de Gibbs, propriedades eletrônicas, como a carga, como a afinidade, propriedades, todo tipo de propriedade. Hoje a gente tem um software que permite a gente avaliar. Tá, já que nós temos 3 métodos experimentais tão eficientes, por que a gente precisa utilizar a modelagem molecular para proteína? Porque as técnicas de sequenciamento high throughput de ácidos nucleicos, ela vai num passo muito mais à frente do que a resolução de proteínas. Como eu estou mostrando aqui, isso daqui eu consegui esse dado sábado. A gente tinha sábado 170 estruturas de proteínas do novo coronavírus depositadas no PDB, que é o principal repositório. Enquanto a gente tem no NCBI, que é um repositório para sequência, a gente tem 42.803 sequências de proteínas para o novo coronavírus. Então, é uma disparidade muito grande. E como a gente está num momento que
demanda uma certa urgência, a modelagem molecular ela vem para tirar a gente desse sufoco. Falando mais sobre a modelagem molecular, como a gente pode obter os modelos? Existem duas abordagens principais, isso daqui pode variar um pouco, dependendo do autor que está classificando. Existe uma dependente de molde, que ela pode ser comparativa ou chamada por homologia. Essa é feita através de alinhamento de sequências, e eu vou falar mais dela um pouco mais à frente. E existe o threading. O threading ele se baseia no folding da proteína. Ele faz por partes. Então, ele começa a alinhar a sequência e ele monta a estrutura. Depois, ele alinha com outra. Então, não necessariamente vai ser com a mesma sequência. Vai ser a homologia, o threading ele vai fazendo por pedaços e, no final, ele monta a estrutura a depender do folding. Então, é mais voltado para a estrutura. E tem a independente do molde, que é o ab initio, que ele faz vários cálculos, várias estruturas, e no final ele pega de menor energia. A modelagem comparativa, ou por homologia, ela é recomendada que seja feita quando você tem uma identidade de sequência entre a sequência que você quer e a sequência disponível, a sequência da proteína disponível no PDB, elas têm 30% ou mais de identidade. O threading, quando você tem de 20% a 30%, e o ab initio, de 0% a 20%. A modelagem comparativa ela é a mais utilizada, porque a gente tem um grande volume de dados hoje em dia e permite que a gente faça com maior confiança, que a gente obtenha modelos com melhor confiança. Eu vou falar mais um pouco dela porque ela é mais utilizada. O aumento de dados nos anos 50, com o sequenciamento da insulina, permitiu que a gente montasse estrutura a partir da sequência, porque de acordo com a hipótese do Amphizen, todas as informações necessárias para enovelamento da proteína estão contidas na sequência. E os padrões de similaridade da sequência, que isso foi observado com o passar do tempo, que proteínas com sequências semelhantes possuem funções semelhantes. Isso permitiu a classificação das proteínas em famílias e superfamílias, a depender do nível de similaridade das sequências. O que eu já tinha falado, proteínas com funções e sequências semelhantes vão ter estruturas semelhantes. Mais sobre a modelagem por homologia, eu já falei que é necessário, ela é dependente de um template, ela é dependente de um modelo, de um molde. Nisso você vai ter a sua sequência de objetivo, que vai ser essa target aqui, e você vai ter um template que já vai estar disponível no PDB. Você vai fazer o alinhamento dessas sequências, e se tiver 30% ou mais de identidade, é recomendado que você use a modelagem por homologia. Nisso existem diversos programas que conseguem fazer esse modelo para a gente. Eu tinha mostrado aqui atrás. O Modeler é muito bom para fazer modelos de homologia e o Swiss Model também. O iTaster, ele usa o threading e o AIDA, ele faz por ab initio. Ab initio é recomendado que seja feito com sequências com 1000 ou menos aminoácidos. Aí vai depender do objetivo da pesquisa. A estrutura de uma proteína é definida por sua sequência de aminoácidos. Então, como eu falei, toda a informação necessária para o folding da proteína está contida na sequência. Sequências relacionadas proximamente adotam estruturas altamente similares. Isso daqui já tem sido observado muito, isso daqui é consolidado ao longo das pesquisas. Mesmo sequências com baixa similaridade ainda podem possuir uma origem evolutiva comum e enovelar estruturas similares. Isso daqui você pode aplicar para proteínas que estão na mesma superfamília, que as pessoas ainda pensam em falar homologia distante, porque elas estão menos relacionadas filogeneticamente, mas ainda assim elas têm uma estrutura similar. A estrutura 3D de uma proteína, a estrutura 3D de proteínas é a mesma em uma família conservada, por isso que elas estão na mesma família. Os métodos de modelagem, os programas de modelagem, eles tentam alcançar isso aqui. Porque de uma sequência primária, você pode ter infinitas conformações possíveis.
E o que eles tentam evitar é cair num mínimo local, porque o interessante é cair no mínimo global. Mas, tipo, a gente não tem como afirmar que aquela é uma estrutura realmente de fato a nativa, porque isso só poderia ser observado através de métodos experimentais. Mas o que a gente tem hoje é que é muito próximo de uma estrutura resolvida experimental. Os modelos são muito próximos das estruturas resolvidas experimentalmente. Como eu falei, o modelo, depois que ele é formado, ele pode ser refinado. Esse refinamento pode ser através de princípios físico-químicos ou através do template que você usou para criar o modelo. Você obteve a estrutura terciária e você pode minimizar essa estrutura ou refinar. A minimização de energia ela vai fazer com que os átomos da proteína se adequem na melhor conformação possível, sem que haja choques, sem que haja clash. E aí você vai obter uma estrutura de baixa energia. O refinamento ele pode ser feito dessa forma. Você dá como input o template que você utilizou para fazer a modelagem e ele vai fazer com que aquela estrutura seja refinada. E você vai ter uma estrutura um modelo mais próximo da realidade. Após isso, você tem que validar o seu modelo. A validação de modelo ela é feita principalmente, existem outros parâmetros, mas o gráfico de Ramachandra é o principal deles. O diagrama de Ramachandra ele considera que um plano de aminoácido, um plano na cadeia polipeptídica, ele vai ser entre um carbono alfa e o próximo carbono alfa. E a maior rotação possível vai ser entre carbono alfa e carbono, que é o ângulo π. E a outra, ela ainda é possível essa rotação, mas menos que a do ângulo π é o ângulo φ, que ela vai ocorrer entre o carbono alfa e o nitrogênio. Então, em tese, esses ângulos eles poderiam girar de mais 180 para menos 180, mas na realidade isso não ocorre. O que ocorre é isso. Existem regiões permitidas e regiões favoráveis energeticamente para que um aminoácido se encontre. Então, quando você gera um modelo, você tem que gerar o diagrama de Ramachandra para avaliar esse modelo e todos os seus aminoácidos, é ideal que de 90% para cima estejam nessas regiões em azul, que são as energeticamente favoráveis e relaxadamente favoráveis. Eu falei do PDB, que o PDB é o banco, é o repositório para depósito de proteínas resolvidas experimentalmente, mas a gente tem também esse banco de dados aqui para estruturas resolvidas, para modelos. É um banco de dados Modbase, é um banco para modelos, e existem lá, vários modelos são depositados, e a depender da revista, ela vai requerer que o autor submeta o modelo antes de publicar o artigo. Eu olhei isso aqui ontem, tem vários organismos já disponíveis, de vários transcritos, de várias proteínas, de vários experimentos. Não tem o coronavírus ainda, nem o novo, nem os antigos, nem outras espécies. No entanto, vários trabalhos utilizando modelos de proteínas do coronavírus já foram publicados em pré-prints. Então, pode ser por isso que eles não estejam depositados lá ainda, porque eles não foram revisados pelos pares. Sobre modelos, era isso que eu tinha para falar para vocês, e agora eu passo a bola para a Jéssica. Então, a docagem molecular, também conhecido do inglês como docking, né, ou atracamento molecular, e ela existe a partir do pressuposto de que as proteínas elas não trabalham sozinhas, né? Elas estão sempre interagindo com alguma macromolécula, alguns pequenos ligantes como cofatores ou possíveis inibidores, como no caso os fármacos, né? E é possível também, é muito necessário entender como essas interações funcionam para se entender como é que ocorrem todos esses processos. Então, a formação desses complexos moleculares para gerar esse DOC, justamente é o atracamento molecular, como tem aqui na figurinha,
é a união, né, de duas macromoléculas, ou uma macromolécula ou um ligante, observar suas interações, seus valores de energia, o quanto de energia está sendo liberado através dessa interação. Então, esse docking molecular ele pode se ocorrer de duas formas, né? Essa formação desses complexos. Os primeiros complexos podem ser as proteínas ligantes, como no caso tem sendo amplamente estudado, a interação entre fármaco e o seu receptor, né? A interação aqui, vocês podem observar aqui no sítio ativo, a interação dessa macromolécula com pequenos ligantes nessa estrutura, e aí observam esses tipos de interação. E outra interação amplamente estudada também são os complexos proteína-proteína, que no caso, como do coronavírus, o SARS-CoV-2, né, tem uma forte interação da spike com a proteína S2. E aí você pode observar por meio do docking molecular como é que ocorre esse tipo de formação desse complexo para a entrada do vírus na célula. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma estrutura do PDB, da SARS-CoV-2, né? A 3CL protease é uma proteína que vai ser produzida lá pelo RNA do vírus e vai desenvolver diversos outros tipos de proteólise dentro dessa célula. Então, aqui é o banco de dados, como o Eden já falou, o PDB, e aqui, como vocês podem ver, tem a proteína em duas subunidades, e cada subunidade tem o seu sítio ativo, já que cada subunidade tem a mesma sequência, só são tipo o dobro dessas unidades, então o sítio ativo é o mesmo. Então, como tem aqui na figurinha, o ligante ele vai se ligar no mesmo sítio ativo com diferentes subunidades. Então, esse é um exemplo de docking molecular. Mas se essas estruturas de inibidores com as estruturas das proteínas já existem, por quê, né? Então, por que precisamos estudar esse docking molecular? Primeiramente, porque esses estudos de bancada são muito caros e demandam muito tempo. Então, a gente pode obter essas estruturas já com seus modelos bem refinados, como no caso do PDB, que já contém um sítio ativo formado dessa proteína. Então, você pode testar diversos outros compostos nesse mesmo sítio ativo e avaliar qual possivelmente teria um melhor perfil frente à interação com essa proteína e seus determinados valores de atividade. Então, o docking molecular ele se baseia na predição do seu modo de ligação e os detalhes de como esse reconhecimento molecular entre molécula receptor e ligante. Então, novamente, aqui na figurinha, tem uma proteína com o seu sítio ativo demarcado em azul e o ligante, novamente, com esse sítio ativo se encaixa, esse ligante se encaixa no sítio ativo, formando esse complexo proteína-ligante. E aí, tem duas teorias, né, que são amplamente utilizadas de reconhecimento molecular. O primeiro foi Fischer, em 1894, desencadeou, né, esse reconhecimento molecular através de modelos chave-fechadura, amplamente conhecido, em que ele admite que as moléculas são rígidas. Então, o que acontece? Está aqui o substrato, e esse substrato, ele vai interagir com o seu sítio ativo, só que de maneira rígida. Ele não muda a sua conformação. E aí, depois de algum processo enzimático, a enzima libera esses produtos. Ou, como no caso, pequenos inibidores, eles vão se encaixar nesse complexo enzima-produto e não vão desencadear a ação da enzima. Um outro modelo que vem sendo amplamente estudado é o de encaixe induzido, certo? Que ele admite que as moléculas, elas têm flexibilidade molecular. Então, essas moléculas, elas têm em sua estrutura determinadas conformações e que elas podem ser alteradas de acordo com os estados conformacionais desse sítio ativo. Então, ela vai praticamente se moldar sua conformação para tentar se encaixar e se moldar no sítio ativo. E, atualmente, os estudos de docking, eles utilizam esse modelo de encaixe induzido justamente para a gente observar como é que o ligante muda a sua conformação para se encaixar nesse sítio ativo. Então, como é que acontece esse reconhecimento com o receptor? Né? Porque no meio biológico está a proteína, está o ligante, como é que ele vai identificar um receptor? Primeiro, ele parte do pressuposto de que precisa ter uma complementariedade de características fisicoquímicas e estruturais dessas moléculas interagentes. Então, provavelmente, o ligante e o receptor, eles vão ter uma alta afinidade entre si e vai ocorrer esse encaixe. Então, dentro desse encaixe, existem diversos tipos de energia de interação, e dentre eles, está aqui na figurinha para vocês observarem,
tipos de energia, né? Como ligações de hidrogênio, que são as mais fortes, né? Como no caso aqui a arginina interagindo com oxigênio, a asparagina 341 interagindo com o anel benzeno dessa estrutura, a glicina 261 interagindo também com oxigênio. Um outro tipo de interação são as interações de Van der Waals, que não é interação propriamente dita, né, mas são proximidades dos grupos atômicos, né, do orbital molecular, e assim ele também conta, né, como uma possível interação dessa proteína, já que os átomos estão muito próximos entre si. E aí também tem diversos outros tipos de interação, como interações eletrostáticas, interações estéricas, e que todos esses tipos de interação são contados para avaliar o quanto que um receptor, que um ligante, ele vai se encaixar nesse receptor. O quanto dessa interação é forte ou fraca. Então, partindo desse pressuposto, os complexos com alta afinidade, né, entre ligantes e proteínas, eles vão exibir algumas características específicas entre si. Primeiro, é o seu alto nível de complementariedade estérica, ou seja, não vai ter choque físico entre essas estruturas, o ligante realmente tem que se encaixar nesse sítio ativo, né? A alta complementariedade de propriedades químicas, como um exemplo que eu havia falado, as cargas, né, dessas estruturas, ou seja, são essas interações químicas existentes dentro desse sítio ativo. Quanto mais interação ocorrer do receptor com o ligante, maior vai ser a sua afinidade, e o ligante também interagir em conformação energeticamente favorável, porque não adianta o ligante ter que se moldar tanto assim para se encaixar no sítio ativo e quebrar alguns tipos de sua ligação, ou o ligante ser muito grande para o sítio ativo ser pequeno. Então, precisa dessas características para que o ligante obtenha uma alta afinidade com um receptor e provavelmente se torne um fármaco ou tenha uma melhor atuação nessa proteína. Então, falamos aqui de sítio ativo, de ligantes, de receptores, mas e aquelas proteínas que ainda não têm relatado nenhum tipo de sítio de ligação no PDB, que são aquelas proteínas que já estão resolvidas estruturalmente, né? Existem diversos softwares hoje em dia que podem identificar essas cavidades. Então, por diversos algoritmos, dependendo dos softwares, eles vão buscando por padrões geométricos e também volume dessas cavidades existentes nessas proteínas, que pode possivelmente ser um sítio ativo, né? Como no caso tem demonstrado aqui na figurinha. Ele vai identificando na estrutura da proteína possíveis cavidades que possam ser o sítio ativo dessa proteína. Caso você não tenha a obtenção desses softwares, você pode também fazer uma pesquisa bibliográfica, porque tem alguns artigos que eles relatam os domínios de ligação dessas proteínas, e aí você vai buscando, na própria estrutura da proteína, qual esse possível sítio ativo que a pesquisa identificou, né? E também atrás de informações de reação enzimática, e tudo dependendo do seu objetivo do estudo. Então, de onde iremos obter todas essas estruturas, né? As proteínas, o Eden já comentou, que é o Protein Data Bank, lá tem uma grande variedade de proteínas, e que atualmente para SARS-CoV-2, né, tem cerca de 170 estruturas já publicadas, né? E também pode obter através de modelos teóricos, como no caso o Eden acabou de explicar, através de modelagem por homologia, por threading, por ab initio e tudo mais. E todos esses arquivos precisam estar sempre no formato PDB, para que o programa reconheça e faça as análises do doc. Já com relação aos ligantes, diversos outros tipos de bancos de dados existem atualmente, como no caso o Zinc, o Ligand, o PDB, o próprio PDB tem a estrutura desses ligantes de forma separada, e o PubChem, onde todas essas estruturas elas vão ser baixadas, né, em formatos de 1D, que é, no caso, conhecido como os SMILES, que tem aqui, tipo como se fosse uma codificação estrutural, cada molécula vai ter o seu próprio SMILE, ou você pode baixar essas estruturas em formato 2D, em 3D, bidimensional ou tridimensional, né? Em formatos SDF, MOL2, e aí depende do banco de dados o que ele vai te fornecer, mas todos eles altamente funcionam. Então, antes do docking, é preciso a gente ter uma preparação tanto do ligante quanto da proteína. A preparação do ligante, ela vai ser gerada através de múltiplas conformações obtidas pela minimização da energia. Essa minimização da energia,
como tem mostrado aqui no gráfico, é você diminuir a energia daquele ligante, né, em quilojoules ou quilocalorias por mol, fazendo com que ele fique num estado mais estável, que é muito próximo ao que ocorre na biofase. Então, como tem aqui nesse gráfico, a gente consegue observar que tem duas metilas, uma em frente ao outro, 2CH3, e eles estão em um alto valor de energia, porque os elétrons estão muito próximos entre si. E ele vai mudando as conformações desses compostos em orto, meta e para, e consegue observar que tanto em orto quanto em para, essas conformações ficam em baixas energias. Então, provavelmente, algumas dessas duas conformações desse mesmo composto seriam utilizadas para fazer análise de doping molecular, porque essa estrutura é bem mais estável, né? E aí, é justamente, a minimização da energia faz justamente o que tem mostrado nessa figurinha. Ela ajusta ângulos e torções dessas moléculas para que elas sejam o mais próximas possível do meio biológico, ou seja, estejam em uma energia mais estável. E, além disso, o ligante, eles podem ser preparados de acordo com a protonação, ou seja, de acordo com o seu pH e a sua interação psicoativa. E aí vai depender do objetivo do seu trabalho. Colocar o ligante, fazer uma simulação do ligante em pH 7, em pH 5, né, para avaliar qual é a sua eficiência frente à proteína. E a preparação da proteína, como o Eden também já havia explicado, mas mesmo que você baixe do PDB, você precisa fazer uma minimização da estrutura dessa proteína. E também, às vezes, do PDB, essas proteínas vêm com resíduos de aminoácidos errados, né? Às vezes vem com nitrogênio, faltando um hidrogênio. Então, tudo isso, quando você for fazer o docking, esse pré-processamento precisa ser realizado antes da análise em si. Tudo isso faz dentro dos principais programas de docking. E aí você realiza o docking molecular, e aí os seus resultados, o que você vai interpretar, né, é justamente investigar a predição da conformação e orientação do ligante no ciclo ativo do receptor. E, além disso, você também vai observar a energia livre de ligação, ou seja, a energia que cada uma daquelas interações interfere para que o composto tenha uma maior afinidade ou menor afinidade. Então, como tem mostrado aqui na figurinha, né, esse S, no caso, seria o valor de score, e que cada composto ele tem um valor de score diferente, dependendo da sua conformação, certo? E aí essas energias de score é a soma de energias eletrostáticas, interações de hidrogênio, né? Interações de Van der Waals, é uma soma de todos esses valores para se dar esse valor de energia. E aí existe uma gama de ferramentas disponíveis para que você possa utilizar e fazer suas análises de docking, como no caso o SwissDocking, o DockSurvey, através de portais, né? E alguns programas de próprio ancoragem molecular, como o Autodock, Mina, que vem sendo muito utilizados. Mas para você identificar qual é o melhor programa, você sempre precisa ir atrás de quanto essa validação computacional se apresenta na validação experimental. A gente faz essas predições computacionalmente, mas precisa ver se realmente esse software ele simula o meio biológico, ou seja, tenta ir atrás de softwares que tem uma estrutura, tem um estudo em que ele fez o docking molecular e comprovou em laboratório, uns testes na proteína, porque isso faz com que o teu programa seja mais específico, né? Tenha características mais específicas para produzir o meio biológico, que é justamente o melhor da predição. Então, uma das técnicas aplicadas à docking molecular é o High Throughput Screen, né, que é uma técnica computacional para redescoberta de fármacos e que ele tem o objetivo de filtrar essas bibliotecas de pequenas moléculas, como tem mostrado aqui no figurinho. Por exemplo, eu tenho lá uma proteína da A3CL-Pro, por exemplo, do SARS-CoV-2, e aí eu tenho cerca de uma biblioteca de 10 mil compostos aprovados pela FDA, e eu quero ver qual desses compostos tem uma melhor interação com essa proteína, que provavelmente, biologicamente, poderia ser o nosso fármaco, né? Para tratar o coronavírus, o novo coronavírus. E aí você faz esses testes de docking, de ancoragem na proteína, e seleciona as moléculas que apresentam o maior valor de score, ou seja, o maior valor de energia. E daí, então, você parte para os métodos computacionais, seleciona 6 moléculas e faz os testes em laboratório dessas moléculas.
Então, a utilização do docking, né, desses novos métodos computacionais, auxilia tanto em processos de custo quanto em tempo para se identificar novos compostos com compostos bioativos, né? E aí o Halter-Cook Screen, ele é dividido em duas áreas, né? Que é o ligand base, ou seja, o design de fármacos baseados na estrutura do ligando, que a gente não vai tratar muito aqui, porque é mais relacionado à química informática, né? E se baseia no alinhamento de ligantes, em calcular descritores, que são as características físico-químicas, e também farmacóforos, então ele não se baseia nada na estrutura de proteínas, apenas na estrutura do composto, de como alguns substituintes podem aumentar ou diminuir a atividade biológica. Diferentemente, o design de fármacos baseado na estrutura de um receptor, que é o que a gente já vem tratando, o docking molecular, ele vai identificando os compostos que apresentam a maior interação com a proteína do estudo, que melhor se moldam nesse sítio ativo. Então, eu e Eden separamos algumas pesquisas que usam essas técnicas de modelagem molecular, tanto de homologia quanto de docking, aplicada ao novo coronavírus, né, a doença Covid-19. Então, para esse estudo, a gente primeiro quis dar uma introdução sobre quais são as proteínas existentes, né, que podem atuar como possíveis alvos para o desenvolvimento desses fármacos. Então, primeiro tem a spike protein, né, que já tem relatado a sua atuação em conjunto com a ACE2 para entrar na célula do hospedeiro, a M-protein, né, que é responsável pelo transporte transmembranario de nutrientes, a N-protein e a E-protein, que são proteínas acessórias que interferem na resposta imune do hospedeiro, e dentro do próprio RNA do SARS-CoV vírus, né, do SARS-CoV-2, tem na sua estrutura a produção de mais duas proteínas, que são a PL-PRO, né, e a 3CL-PRO. Todas essas duas proteínas fazem análise de proteólise, além de outras 16 proteínas não estruturais que vão executar outros tipos de funções dentro da célula do hospedeiro. Então, aqui no estudo de Clamar, em 2020, né, ele avaliou a descoberta de novos compostos, e todos esses compostos sendo extraídos de plantas medicinais para atuar na enzima 3CL1. Então, inicialmente, o que ele fez? Ele construiu um modelo de homologia para essa proteína 3CL-PRO, baseada na estrutura da SARS-CoV, da 3CL-PRO de SARS-CoV, e depois fez a triagem endócrino-molecular. E aí, inicialmente, ele separou a sequência do gene da 3CL-PRO, né, e traduziu em sequências de proteínas. E depois, ele utilizou uma sequência da SARS-CoV-2, da proteína 3CL-PRO, né, separada de Wuhan, né, como uma proteína de referência, né, e aí identificou as similaridades de sequência de resíduos conservados entre essas proteínas e criou uma árvore filogenética. Então, com base nessa estrutura, ele observou que a 3CL-PRO de SARS-CoV-2 é muito parecida, tem uma similaridade de cerca de 99% com a CoV, né, de morcegos, e tem cerca de 96% até 90% em comparação com todos os outros, as outras espécies, né? Tanto de ser humano, quanto de bovino e com a MERS. E aí, com base nisso, ele fez uma modelagem em homologia, já que a similaridade da SARS-CoV era muito parecida com a SARS-CoV de morcego, né? Ele fez uma modelagem de homologia, né? E baseados numa estrutura já existente no PDB dessa estrutura. Então, ele comparou a sequência que ele já tinha da SARS-CoV-2 de CL-PRO com alguma sequência que já existisse no PDB. E aí ele identificou a 3M3V, que é da SARS-CoV-3CL-PRO, com 100% de cobertura e cerca de 96% de similaridade. E desse modelo, ele também obteve uns bons valores, aquele plot de Ramachandran, que o Ed explicou, que são as regiões permitidas ou não daquela proteína nova modelada. Então, ele vai identificar se realmente aquele modelo que você criou
apresenta sua estrutura viável para seguir as suas análises, né? Então, ele encontrou cerca de 99% dos resíduos em regiões favoráveis, que são essas regiões que estão dentro desse círculo verde, que são aquelas partes em azul escuro que o Eben mostrou. Então, ele também fez o alinhamento da SARS-CoV-2 com a SARS-CoV e identificou cerca de 12 pontos de mutações em diferença, né, dessa proteína 3CL-Pro. E dessas 12 mutações, ele também observou que, apesar da troca de aminoácidos, todas essas trocas, né, conservaram a polaridade e a hidrofobicidade dessas moléculas. Ou seja, apesar de ter uma troca de aminoácidos, 12 novas mutações, ele identificou que essas mutações têm características químicas semelhantes entre si. E aí poderia ou não gerar um grande impacto na interação de novos inibidores da SARS-CoV e da SARS-CoV-2. Com base nisso, ele fez os testes de doping molecular, né, com cerca de mais de 32 mil compostos que foram extraídos de plantas, ou seja, compostos com atividade aí fitoquímica. Então, desse doping molecular, ele avaliou que os melhores compostos, eles se apresentaram como compostos da classe de flavonoides, como a isoflavona, o ácido rosmarínico, a flavonona, todos eles apresentaram um bom valor de score, com uma energia de interação de menos 16, né? E também avaliaram alguns resíduos de aminoácidos, como a histidina 41 e a cisteína 145, como presente em todos os 9 melhores compostos da docagem molecular. Então, isso já identifica possíveis resíduos-chave para que um composto, né, um determinado medicamento, um inibidor, possa atuar nessa enzima e nesse sítio ativo. E aí ele também fez o teste com compostos, né, que já têm atividade para 3CL-Pro de SARS-CoV-2. E aí, fazendo esse teste, ele também identificou os valores de energia que foram bem menores do que os das plantas medicinais, ou seja, os compostos extraídos das plantas apresentam interação muito maior do que os medicamentos atuais que foram testados para a mesma enzima, certo? E também identificaram que dos resíduos de aminoácido, né, houveram um padrão diferente, ou seja, a interação com a região do sítio ativo pode ter se dado diferente, uma vez que os compostos aqui possuem um maior número de porções, né, como metionina 165, leucina 167 e alanina 191. E aí, o segundo estudo que a gente resolveu trazer também é com a main protease, que é a 3CL-Pro, mas dessa vez, os pesquisadores, eles não utilizaram compostos com atividade para a 3CL-Pro, para a própria enzima. O que eles fizeram? Eles foram em um banco de dados de compostos, né, de ligantes, e avaliaram os compostos que tinham estrutura similar ao do ligante, um inibidor já conhecido da main protease, que é a 3CL-Pro. E aí fizeram essa busca baseada nesse farmacóforo, ou seja, um agrupamento químico que tem uma similaridade com o ligante do PDB para a mesma proteína. E aí fizeram a triagem por doping molecular. Dessa triagem, eles avaliaram 3 compostos que apresentaram uma energia de interação muito maior do que o próprio ligante do PDB, né? Então, aqui eles tiveram esses estudos e viu que o valor de energia entre os ligantes e a proteína são muito maiores do que o composto já publicado na literatura, que é o menos que é o N3, né, atrelado, tá junto daquela proteína. E também viu alguns desvios, ou seja, eles se posicionam de forma muito similar, né? O RMSD, que é o desvio, né, de quanto esses aminoácidos, de quanto esses ligantes, eles estão distantes entre si, né? E aí, eles avaliaram que são muito próximos o seu modo de ligação e que é bem diferente do composto relatado na literatura. Então, o seu posicionamento no sítio ativo, por esse tipo de variação, também pode ter desencadeado um maior valor de score. E, além disso, eles também observaram os valores de sítio ativo e também é possível destacar a presença do aminoácido, né, o histidina 41, que estava também presente no outro estudo. Então, o sítio ativo, né, muito similar entre si,
e também pode apresentar-se como esse resíduo-chave para que ocorra essa interação na proteína. E com isso foram os estudos que a gente separou para vocês até agora, e qualquer dúvida